É hoje, torcedor. Hoje, depois de 11 dias, novamente é dia de Vasco. E para ser mais exato, hoje é dia de Vasco da Gama e Goiás, às 8 horas da noite, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo de vida ou morte, tanto para o Vasco, que hoje é o 19º colocado do Brasileirão, vindo de 5 derrotas consecutivas e tem que vencer essa partida para espantar de vez esse fantasma do rebaixamento. E é jogo de vida ou morte também para o técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri. Pois hoje, uma derrota, um empate ou até mesmo uma vitória, porém jogando mal, tira o Barbieri do cargo de técnico do Cruz Maltino. Foram 10 dias livres, entregues ao atual comandante técnico do Gigante da Colina. Se não houver mudanças, não tem por que ficar. E se hoje, torcedor, é dia de Vasco, ontem foi dia de uma reunião importantíssima, reunião do Conselho de Administração da SAF. Uma reunião que, de fato, pegou fogo. Nela foi pedida a demissão do CEO, hoje do Cruz Maltino, Luiz Melo, com ele, inclusive, estando presente na reunião. A gente vai falar sobre isso, pois também nesta reunião foi falado sobre reforços. E temos novas informações a trazer aqui a vocês sobre 3 nomes principalmente: Lianco, Fernando e Lanzini. As 3 grandes prioridades do Vasco no mercado nesta próxima janela de transferências. Os nomes que o Vasco busca e acredita que poderão mudar a situação do Cruz Maltino. Novas ofertas serão colocadas na mesa e a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Então, torcedor, é um vídeo que promete e muito. Um vídeo cheio de informações importantes para você que está aí do outro lado. E é claro, você não pode perder. Se você quer ficar muito bem informado, aqui é o canal. Este é o vídeo, e como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a você que está aí do outro lado. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. O momento é duro, torcedor, o momento é difícil, o momento é complicado. O Vasco hoje é o 19º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje vem de 5 derrotas consecutivas. Hoje temos na beirada de campo um treinador que nós, como torcedores, não gostaríamos que tivesse lá. Hoje enfrentamos o Goiás com medo do resultado. Isso não é bom, isso não é Vasco, mas nós estamos aqui para criticar, para cobrar, para reclamar e para exigir mudanças. E por isso hoje estaremos em São Januário, porque queremos melhoras, queremos mudanças e vamos cobrar isso. Então, torcedor, se você também está inconformado com esse atual momento, se inscreva aqui no nosso canal. Pode ter certeza que teremos aqui muitas críticas, muitas cobranças, mas também muita informação, pois a janela irá abrir agora no dia 1º de junho. Mais informações ainda estarão acontecendo se tratando de Vasco. E aqui você ficará muito bem informado. Um trabalho sério, um trabalho profissional, um trabalho inclusive também de vascaíno para vascaíno. Então conto com a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento. É só a sua inscrição que eu te peço para fazer com que o nosso canal cresça. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois é essencial para o crescimento do nosso trabalho. Se você está assistindo esse vídeo em estreia, já deixa aqui o seu like e também o seu comentário sobre sua expectativa para essa partida de hoje entre Vasco da Gama e Goiás. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois hoje, como a gente trouxe a vocês, à noite, 8 horas, estará acontecendo esse jogo decisivo para o Cruz Maltino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, o elenco do Vasco foi a campo realizar o último treino antes de enfrentar a equipe do Goiás. Barbieri contará com alguns desfalques, eu quero passar rápido sobre isso, pois não será o grande foco deste Acorda Vascão. Desfalques para o Barbieri será o Pumita Rodrigues, lateral direito, que na última terça-feira, no caso anteontem, disputou um amistoso da seleção do Uruguai e atuou durante 90 minutos. Chegou apenas ontem no Rio de Janeiro e não terá condições de entrar em campo hoje contra a equipe do Goiás. Dificilmente, inclusive, será relacionado para essa partida e o Figueiredo deve ser o titular pela lateral direita. Além do Pumita, Manuel Capasso se lesionou na partida contra o Internacional e é desfalque. A expectativa é que ele retorne a campo apenas na partida contra a equipe do Botafogo no dia 2 de julho. Será desfalque tanto hoje contra o Goiás, quanto também na próxima segunda-feira contra o Cuiabá em São Januário. Além disso, também o Vasco conta com outros 2 desfalques por suspensão: Robson Bambu e Jair,
Dois atletas levaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Internacional e não estarão à disposição do técnico Maurício Barbieri para esse jogo de hoje. Então muitas mudanças, muitos desfalques. O Vasco deverá entrar em campo hoje contra a equipe do Goiás e São Januário, com Léo Jardim no gol, Léo Pelé, Lincoln ou Miranda formando a dupla de zaga, pela direita o Figueiredo sendo ali colocado na posição em que ele não é de origem, mas uma posição em que ele já atuou, inclusive no ano passado, no final da Série B do Campeonato Brasileiro com o Jorginho. Na lateral esquerda, Lucas Piton, e o meio campo formado por 4 volantes, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei Santos e Marlon Gomes. E uma dupla de ataque, ou Pedro Raul e Alex Teixeira, ou Ryan e Alex Teixeira. O Vasco com muitas modificações, muitas mudanças. Um Barbieri que treinou 10 dias o Vasco e conseguiu entregar isso. Fica a dúvida, o que veremos hoje às 8 horas da noite contra o Goiás? Esse é o grande questionamento. Tempo para treinar, o Barbieri teve. Agora veremos se esse tempo para treinar será o suficiente para ele entregar nessa noite de hoje um bom desempenho do elenco do Vasco da Gama. E além desse último treino que aconteceu ontem, lá no CT Moacir Barbosa, ontem também na Barra da Tijuca, e até para ser mais exato, no Centro Metropolitano, no escritório do Vasco da Gama SAF, estava acontecendo uma reunião do Conselho Administrativo da SAF. Uma reunião importantíssima, que teve vários assuntos sendo colocados à mesa. Reforços, que a gente vai falar já já a vocês. Saída do Luiz Melo, que a gente vai falar também já já a vocês. E também outros diversos assuntos importantíssimos para esse restante de temporada. Sobre essa reunião, alguns assuntos importantes antes de trazer a vocês mais a fundo. Houve uma ausência nessa reunião do Juan Arciniegas. Juan Arciniegas, que era o diretor de entretenimento do Vasco da Gama, aliás, da empresa norte-americana, e ajudava o Vasco da Gama, acabou saindo do grupo norte-americano. Hoje quem está desempenhando essa função é o Nicolas Maia, um parceiro operacional da empresa norte-americana. Ele se juntou a esse conselho de administração do Vasco da Gama no lugar do Juan Arciniegas e ontem já esteve presente nessa reunião do conselho administrativo da SAF. Nessa reunião, começando aqui, quero falar sobre Luiz Melo. Foi um dos assuntos mais comentados. O Luiz Melo, gente, nestas últimas semanas, foi divulgado que lá no ano passado, quando foi assinado o contrato entre Vasco da Gama e 777, e o Luiz Melo, sendo CEO da SAF do Vasco, também assinou esse contrato, era um sócio do Flamengo. Isso não caiu bem. O Luiz Melo era um sócio torcedor do Flamengo. Essa é a informação que tivemos nessas últimas semanas, algo que não caiu bem. O Luiz Melo, inclusive, chegou até mesmo se posicionar em uma entrevista dada aí ao GE sobre essa situação. Ele disse que a família dele está exposta nesse momento, lamentando no caso, pois hoje ele é um dos principais alvos aí do descontentamento da torcida, exatamente por ser um torcedor flamenguista, tendo o cargo mais importante da SAF do Vasco da Gama. Segundo ele estava se vendo no olho do furacão, uma pressão muito forte, ele relatou alguns tipos de ameaças e até se defendeu, né, no caso sobre ele ser um sócio do Flamengo, que é o maior rival do Vasco. Sobre essa situação, Luiz Melo disse assim, ó: hoje eu vivo, respiro, me dou e torço pelo Vasco. Segundo ele, hoje. Porém, sabemos muito bem que algum tempinho atrás não era assim. O Luiz Melo é, de fato, um torcedor flamenguista. Eu não acho isso legal. Não acho um torcedor do Flamengo sendo hoje o dono de um cargo que é o mais importante na SAF do Vasco. Hoje, um torcedor do Flamengo tem o cargo mais importante no Vasco. Isso pra mim não rola. Isso pra mim não é normal. Isso pra mim não é compreensível. E ontem, nessa reunião do Conselho de Administração da SAF, foi colocado esse assunto em pauta. Luiz Melo. Essa má relação hoje entre o Jorge Salgado, que é o presidente da associação, e o CEO da SAF, que é o Luiz Melo, não está sendo legal. Isso foi colocado em reunião. Membros da diretoria administrativa do Vasco cobraram aí uma posição do CEO Luiz Melo nessa reunião de ontem, por entenderem que ele assinou esse termo de posse da SAF lá no ano passado, sendo esse sócio do maior rival. Uma crise grande foi presente ali, né, claro, a partir destas cobranças, porém mesmo diante disso, informação que nós temos é que os representantes da empresa norte-americana que estiveram presentes nessa reunião, como por exemplo o Nicolas Maia, que a gente acabou de falar a vocês, o Johannes Sports, que é o diretor aí de futebol do conglomerado da 777, bancam o trabalho do Luiz Melo. Essa é a informação que nós temos. Os dirigentes hoje do Vasco da Gama entendem que, de fato, o Luiz é uma peça importante. E segundo informações, apesar dessa crise entre Luiz Melo, sendo o CEO do Vasco,
E Jorge Salgado e outros dirigentes, outras lideranças, no caso da associação, é página virada, segundo os representantes da empresa norte-americana. Então, realmente esse assunto foi deixado de lado e mesmo diante de todo esse problema, o Luiz Melo permanecerá no cargo de CEO do Vasco. Uma demissão hoje não é uma realidade. Executivos da empresa norte-americana, inclusive, só para complementar, respaldam e entendem da mesma maneira que realmente o trabalho do Luiz Melo vai continuar, independente do que for acontecer. O assunto está encerrado para a empresa norte-americana. E aí você pode até se perguntar, Lucas, o que você acha desse assunto? Não concordo. Um absurdo. Não é legal um torcedor do Flamengo estar presente no cargo de maior liderança do futebol do Vasco. Isso está errado, isso não é correto. E se a 777 tem um mínimo de respeito ao torcedor vascaíno, essa situação deveria ser mudada com urgência. Infelizmente eles passaram por cima, deram com página virada, mas essa situação tem que ser alterada. Para eles, no caso os americanos, acreditam que melhorando a situação no futebol, a situação desportiva, isso daí também será deixado de lado, mas não será deixado. O torcedor vascaíno não aceita ter um CEO flamenguista no maior cargo de liderança do futebol hoje do Cruz Maltino. Uma situação chata, uma situação complexa, mas é a realidade. É um clima ruim entre Vasco Associação e entre Vasco SAF. Mas mesmo diante disso, de toda a represária para cima do Luiz Melo, ele permanece no cargo de CEO do Vasco da Gama. E outro assunto muito questionado, colocado em pauta de fato nesta reunião, foi o atual momento do Vasco da Gama. A situação envolvendo, é claro, reforços, o que será feito nesta próxima janela de transferências. Lembrando, torcedor, o Vasco hoje tem acertado a contratação do atacante Serginho, ainda não foi oficializada, mas é um reforço do Vasco. O zagueiro Maicon também é mais um jogador que chega ao Gigante da Colina, Serginho de 28 e o Maicon de 35, e a expectativa é que outros reforços também cheguem nesses próximos dias, como por exemplo o Gary Medel, volante chileno de 35 anos de idade, que nesta última temporada vestiu a camisa do Bolonha, um nome praticamente acertado com o Cruz Maltino. E o Vasco ainda busca mais nomes no mercado do futebol, sendo hoje principalmente mais 3 nomes. Eu faço questão de falar eles aqui a vocês, mesmo que vocês acreditam eu que já tenham a noção de quem são eles. Lianco, Lanzini e Fernando. São os 3 nomes hoje que o Vasco busca para serem reforços do Cruz Maltino. O Vasco trata esses nomes como muito mais do que apenas uma prioridade. Segundo informações que tivemos aí nesta noite de ontem, através de uma brilhante apuração do jornalista Joel Silva, a situação desses 3 atletas, gente, no caso, é realmente importantíssima. Esses 3 nomes são tratados como imprescindíveis. É isso que diz a matéria escrita pelo companheiro Joel. Nomes importantes. Nomes grandes, nomes que mudariam o nível desse atual elenco e nomes que o Vasco não quer deixar de lutar no mercado. Antes de entrarmos mais a fundo sobre o assunto desses 3 nomes, o que eu tenho a falar a vocês é o seguinte: nessa reunião, nessa reunião do Conselho Administrativo, da SAF, foi prometido reforços de qualidade. Não foram especificados nomes, mas foram prometidos reforços de qualidade nessa segunda janela. Além disso, também foi falado que a presença hoje do Johannes Sports, que é esse diretor de futebol da empresa norte-americana aqui no Rio de Janeiro, vai agilizar as decisões a respeito das contratações. Um caminho mais aberto, um diálogo mais rápido com a empresa norte-americana estará tendo a partir do momento que o Johannes Sports estará presente aqui no Rio de Janeiro. E sobre esses 3 nomes, o que temos a trazer a vocês aqui sobre esses 3 nomes imprescindíveis para o Vasco, como foi citado na reunião de ontem? A tendência é que o Vasco estique a corda com relação a esses 3 nomes. O que eu quero dizer quando estique a corda? É melhorar as ofertas apresentadas nessas últimas semanas, nesses últimos dias, nessas negociações consideradas hoje mais difíceis. Primeiramente, sobre a situação envolvendo o Lianco. O que o Vasco fez pelo Lianco? Uma oferta até o meio do ano que vem, um empréstimo de 1 ano, se o Vasco não cair para a Série B e o Lianco disputar 60% das partidas com a camisa do Vasco durante esse período de 1 ano, o Vasco terá que ser obrigado a pagar mais 4 milhões de euros e exercer o direito de compra pelo atleta. Caso o Vasco caia para a Série B, ou o Lianco se lesione, ou, por opção técnica, o Lianco não dispute 60% das partidas, o Vasco não será obrigado a pagar pelo jogador. Southampton olhou essa proposta, não gostou, rejeitou. Então a expectativa é que o Vasco, nessas próximas horas, inclusive a informação que temos é que até amanhã, sexta-feira, o Paulo Brax já comunicou isso ao empresário, uma nova oferta vem estar sendo formalizada ao clube inglês.
com o Vasco cedendo ao pedido do Southampton, que hoje não concordou com esses gatilhos da cláusula contratual. Ou seja, o Vasco colocando a opção, não mais a opção, mas a obrigação de compra, independente das partidas jogadas, independente das metas esportivas. O Vasco terá que ser obrigado a comprar o Lyanco no final do empréstimo, lá no dia 30 de junho de 2024. As probabilidades, as chances são grandes do Lyanco aceitar. Aliás, o Lyanco já aceitou, quer vestir a camisa do Vasco, está empolgado com o Cruz Maltino, mas as chances são grandes do Southampton, clube inglês hoje, aceitar essa proposta do Vasco da Gama. Esse é um nome imprescindível, essa é uma oferta que estará sendo refeita. A segunda é sobre o Fernando. Com a informação que nós temos, o Vasco ofereceu um contrato de 1 ano e meio. O Fernando quer no mínimo um contrato de 2. O Vasco está disposto a aceitar essa condição de no mínimo 2 anos de contrato pelo atleta. O que dificulta hoje? Acordo com o Sevilla. O Vasco irá tentar buscar esse acordo com o Sevilla. O Sevilla não vai liberar muito provavelmente o Fernando de graça. O Sevilla deve querer uma compensação financeira até pelo momento ruim hoje que o clube espanhol tem com a diretoria vascaína por não ter concordado com a atitude do Vasco nas negociações, indo diretamente ao Fernando antes de ir ao próprio Sevilla. Então o Sevilla vai dificultar nas negociações, na liberação do atleta, mas o Vasco tentará esse acordo. É um jogador imprescindível. Com relação ao atleta, o Vasco aceitou a situação dos 2 anos, vai colocar um contrato de no mínimo 2 anos pelo atleta. Situação financeira ainda não temos informação, mas o Fernando quer um salário que gira em torno de R$1 milhão. O Vasco também deve ceder a essa pressão por parte do atleta, porque quer muito o jogador, e aí ficará apenas a última parte, quer negociar com o clube espanhol. E como a gente trouxe ontem a vocês no Boa Noite Gigante, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. O Sevilla hoje busca um volante que nessa última temporada vestiu a camisa do clube lá do futebol alemão, Colônia. Volante de bastante qualidade, turco. Pode ser esse já o substituto do Fernando no clube espanhol, no Sevilla. Então, situações que não envolvem diretamente o Vasco, mas acabam impactando nas negociações pelo volante. Vasco quer esse jogador, assim como o Lyanco, é um atleta imprescindível. E o terceiro nome, que é o Lanzini. Qual é a informação sobre o Lanzini? É um caso menos complicado do que o Lyanco e também do que o Fernando, porque o Lanzini está livre no mercado. A negociação com o Lanzini é diretamente com o empresário do jogador. E a informação que nós temos é que mesmo diante de ser a mais fácil, por não ter um clube no meio, é a mais cara. É o jogador que mais recebia, R$1.600.000 no West Ham. É o camisa 10, é um jogador de frente. Normalmente os atletas costumam receber mais e ser mais valorizados. Porém, a informação que temos é a seguinte: o Vasco está disposto sim a aumentar a pedida salarial para contar com o jogador. O Vasco hoje não tem condições de pagar R$1.600.000 pelo atleta mensalmente o que ele recebia no West Ham, mas está disposto a aumentar a pedida, aumentar a proposta, fazer uma nova proposta pelo jogador para contar com o futebol do Lanzini. O discurso é contratar sem loucuras, mas é contratar esses 3 nomes. Trazer, como eu trouxe lá no minuto 10, algum tempinho atrás, trazer reforços grandes, de qualidade. Essa é a promessa. Esses 3 nomes são os principais, são colocados como os principais nomes para essa próxima janela de transferências. Isso foi dito na reunião de ontem pelo Johannes Sports, que, como ele mesmo disse, segundo ele, a sua presença aqui no Rio de Janeiro vai agilizar nas negociações. Te anima, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. O que nós temos aqui a falar é exatamente isso: trazer informações a vocês. A expectativa é que as negociações venham a ser agilizadas, a expectativa é que o Vasco refaça a proposta e consiga reforçar, contratar, o seu elenco, reforçar o seu elenco e contratar esses grandes jogadores. Se inscreva no canal, ajude o nosso crescimento, contamos de verdade mesmo com a sua presença. Vamos juntos aí chegar a esses 96 mil inscritos, quem sabe, ainda hoje. Conto com você, então se inscreva, compartilhe nosso vídeo, como sempre falamos, saudações vascaínas.